Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Erivelton Nunes e estaremos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, sob o tema Discipulado Cristão, Teologia e Prática. Hoje teremos a lição de número 4, que tem por título As Marcas do Discípulo de Cristo. Gostaria de pedir para você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Agradeço a Deus pela oportunidade, aos meus pastores, aos meus líderes e aos organizadores pelo convite. Então, iniciemos este estudo. Quando analisamos o texto áureo da lição registrado em Gálatas 6, versículo 17, onde está escrito: Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Na versão Almeida Revista Corrigida. Observamos de onde foi retirado o título da lição: As Marcas do Discípulo de Cristo. No entanto, quando lemos na nova versão transformadora, NVT, temos a seguinte tradução, a seguinte versão: De agora em diante, que ninguém me perturbe com estas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. O texto em destaque, ele diz respeito à palavra final de Paulo para as igrejas lá da região da Galácia, que estavam sendo molestadas com os falsos ensinos relacionados à obrigatoriedade da prática ou das práticas judaicas, como por exemplo a circuncisão, como forma de subter a salvação, ignorando dessa forma todo o ensino de Paulo para aquele mundo gentil de que a salvação era pela graça em Cristo Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma que a cruz de Cristo dá propósito às cicatrizes da vida. A palavra grega para marcas é estigmata. Sem dúvida, estas marcas foram os ferimentos que Paulo recebeu em diversas perseguições por amor a Cristo. Paulo foi apedrejado na cidade de Listra, lá na província da Galácia, de acordo com o texto de Atos 14, 19. Ele recebeu dos judeus aproximadamente 195 açoites e foi 3 vezes fustigado com varas pelos romanos, de acordo com o texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 25. Paulo foi preso em Filipos, em Jerusalém, Cesareia e encaminhado a Roma. Seu sofrimento pelo evangelho e os ferimentos que seus perseguidores lhe infligiram, e todas essas cicatrizes que ficaram, eram para ele as marcas de Jesus. Essas eram as suas verdadeiras credenciais. Por essa razão, Adolf Pohl chegou a dizer que Paulo não somente se podia ouvir, mas ao mesmo tempo se podia ver a mensagem da cruz. A palavra estigmata era usada no grego também para referir-se ao processo de marcar os escravos com ferro quente, como um sinal de posse. A marcação de um escravo como um sinal de seu senhor, ou alguma cicatriz que o distinguia, a fim de demonstrar que ele pertencia a alguém. É dessa prática etimológica que vem a palavra estigmatizar. Paulo era um escravo de Cristo. Ele havia recebido essa marcação nas diversas perseguições sofridas pelo Evangelho. Para MacDonald, ele disse certa vez que Paulo havia sido escravo do pecado, foi liberto da escravidão pelo Senhor Jesus e agora se tornou um escravo voluntário de Cristo. Visto que os escravos da antiguidade traziam no seu corpo a marca do seu dono, assim também Paulo diz que traz em seu corpo as marcas de Jesus. Hendrickson afirma: é verdade que Paulo estava referindo-se às cicatrizes que ficavam no seu corpo em consequência das diversas perseguições que sofrera quando das suas viagens missionárias pela Galácia, principalmente na sua primeira viagem missionária, de acordo com os textos de Atos 13, 14, 2 Coríntios capítulo 11, 2 Timóteo capítulo 3. Bom, todos esses textos falam dessas perseguições. Na cidade de Listra, por exemplo, ele foi apedrejado até quase morrer. Até esse ponto, há bem pouco desacordo entre os comentaristas. Não obstante, quando se pergunta em que sentido essas cicatrizes eram as marcas de Jesus, aí as opiniões começam a ser um pouco variadas. Mas nós podemos resumir aqui algumas ideias que a maioria concorda.
Essas marcas representam que Paulo era um escravo de Jesus, um servo de Jesus. Assim ele se apresentou algumas vezes, servo de Jesus Cristo. Também eram características de um prisioneiro de Jesus e também de um soldado de Cristo. Poderíamos imaginar Paulo dizendo da seguinte forma, fazendo uma paráfrase: eu também tenho marcas ou cicatrizes, as quais me unem ao meu Salvador. Lembrem-se disto, ó Gálatas, e lembrem-se ainda que quando vocês, em consequência do desvio de sua fé, me atribularam, estavam de fato entristecendo ao meu Salvador, de quem eu sou embaixador. Para João Calvino, essas marcas diferem das outras em um aspecto muito importante. Aos olhos do mundo, essas marcas não passam de ignomínia, de vergonha, pois participam da natureza da cruz. Isto também é sugerido pela palavra estigmata, que denota literalmente as marcas com as quais eram identificados os escravos estrangeiros, os fugitivos ou os malfeitores. Aos olhos do mundo, estas marcas eram vergonhosas e infames, mas diante de Deus e dos anjos, elas excedem todas as honras do mundo. O resumo desta análise é que se sofrermos por causa de Cristo, se formos perseguidos por nossa fé, se nos ferirem por causa do Evangelho, tudo isso ainda é motivo de nos alegrarmos porque estamos sendo identificados com Cristo. Embora o texto de Gálatas muito especificamente fale de marcas ou cicatrizes no corpo, o foco da nossa lição será mostrar as marcas espirituais dos discípulos de Cristo, impressas no coração, na alma, no caráter de todo verdadeiro cristão. O autor da lição destaca que o verdadeiro discípulo de Cristo traz consigo as marcas de seu mestre. Vamos iniciar apresentando as características espirituais dos seguidores de Cristo. A primeira é que o seguidor de Cristo deve estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus, o nosso mestre, tinha familiaridade com as Escrituras. Ele fez uso de toda a Escritura. Veja o que está escrito em Lucas, no capítulo 24, quando ele estava falando com os discípulos no caminho de Emaús. Veja o versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Observe agora o versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha o versículo 44 e 45. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. A Bíblia hebraica estava dividida da forma como Jesus a apresentou a estes discípulos: em lei de Moisés, ou Torá, em profetas, também chamada de Neviim, e escritos, onde o primeiro livro deste conjunto é o livro de Salmos, que é chamada de Ketuvim. Nosso Salvador e Mestre usou toda a Escritura para mostrar o cumprimento das profecias na sua pessoa bendita. Jesus, no seu primeiro embate direto com o diabo na tentação do deserto, usou a palavra de Deus diversas vezes com a seguinte expressão: está escrito. Os apóstolos de Cristo, em suas pregações, citaram e interpretaram diversos textos das Escrituras. Jesus, em sua oração registrada no Evangelho de João, capítulo 17, suplicou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que está escrito no Salmo 1, versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Por esses e muitos outros motivos, o discípulo de Cristo deve estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A segunda marca espiritual é a prática da oração incessante, o orar sem cessar. Billy Graham afirmou: dobre seus joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Jesus foi o nosso maior exemplo de oração. Ele inclusive ensinou seus discípulos a orar quando estes lhe pediram. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor,
ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que coisa gloriosa! Os discípulos estavam acostumados, habituados a ver Jesus orando. E então eles pediram que ele os ensinasse. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Filemão, deixou registrado que ele tinha o hábito da oração e também confiava na oração dos santos. Por isso, além de orar, ele também pedia a oração. Em Atos dos Apóstolos, há diversos registros da prática da oração contínua da igreja, bem como da resposta divina às suas orações. Então, além da oração, temos a certeza de que Deus responde, de que Deus atende. A terceira marca do discípulo de Cristo é o jejum. Jesus, após ser batizado, foi ao deserto onde jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus ensinou seus discípulos como jejuar, inclusive com a motivação correta. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Esta é a motivação correta. Jejuar, fazer tudo para a glória de Deus. Também existem as marcas relacionadas à grande comissão, ou à ordem de Jesus de ir e fazer discípulos, de discipular outras pessoas, de evangelizar. Há teólogos que discutem as características gramaticais da ordem de Jesus, porque a palavra que está no imperativo no grego é o pregai, ou o fazei discípulos, ao invés da palavra ide. Muitos argumentam de forma equivocada que por causa do ide estar no particípio no grego, ele deveria ser traduzido como um gerúndio no português, da seguinte forma: indo pregai, ou indo fazei discípulos. Enquanto você caminha, você faz. Isso muda muita coisa, porque alivia a responsabilidade missiológica de ir, dando a entender que quando você tiver a oportunidade no seu dia a dia, enquanto você segue sua vida normalmente, você fala de Jesus. Dessa forma, tira-se a urgência da missão. Contudo, não podemos traduzir palavras isoladas do seu contexto ou de sua função na frase. Então, de acordo com muitos especialistas, o particípio acompanha o verbo e, por isso, o que foi traduzido nas nossas Bíblias está corretíssimo. Devemos ir, devemos nos mover da nossa posição e pregar e fazer discípulos de todas as nações. Esse trabalho foi delegado para todo discípulo de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, está escrito: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Ao obedecer à ordem de Cristo, não demonstramos somente a obediência, mas também o amor altruísta, porque estamos pensando no nosso próximo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E Filipenses 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O que impulsiona o discípulo a pregar o Evangelho e fazer discípulos é o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. De acordo com Romanos 5, versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Outra marca importante para o discípulo de Jesus é ser cheio do Espírito Santo. Antes de ascender ao céu, de subir ao céu, ele deixou instruções claras sobre a capacitação do alto, que era necessária para ser testemunha dele. Os discípulos precisavam ser cheios do Espírito Santo para testemunhar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para testemunhar. Atos 1:8 está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, quando leu o livro do profeta Isaías, falando sobre esta passagem bíblica, ele diz aqui na sua leitura:
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Lucas 4, versículo 18. Jesus, ao final desta passagem, ele diz assim: hoje se cumpriu esta escritura. O discípulo de Cristo precisa ser como foi o seu mestre. Por isso vamos destacar algumas características de Jesus, que também precisam estar na vida dos seus seguidores. Precisam estar na minha e na sua vida. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O apóstolo Paulo, no seu trabalho missionário, disse o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O que ele está dizendo? Que ele estava servindo de referencial para a igreja, mas somente porque ele estava imitando a Cristo Jesus. Sua referência era o Senhor. Muitas vezes a igreja precisa de referenciais. E aqui neste caso, Paulo se coloca como referencial, uma vez que ele imita a Cristo Jesus. Então Jesus, o nosso Salvador, o nosso Mestre, nos deu exemplo de humildade. Por isso precisamos ser humildes. Então vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse para nós aqui, aprendei de mim. Aprenda a humildade comigo, porque eu sou humilde, eu sou manso de coração, não de aparência. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. E esta palavra exemplo é muito interessante. De acordo com Kenneth West, a palavra exemplo aqui no grego, hipogramos, significa literalmente escrever embaixo. Ou seja, é uma cópia através da imitação. Lembrando a ilustração de uma criança que começa a aprender a escrever, que precisa copiar um texto fornecido por seu professor. Dessa forma, precisa esforçar-se para fazer igual e o mais próximo possível. Como quando você coloca uma folha embaixo e coloca uma outra folha em branco em cima, e você tenta ali fazer o traçado, acompanhando o modelo. Jesus é o nosso modelo. Paulo copiou a Cristo, e os cristãos deviam imitá-lo porque ele estava imitando a Cristo. Muitas pessoas olham para nós com a expectativa de que somos, ou que nós devemos ser o exemplo e o modelo para que eles copiem. Muitos obreiros são tidos como exemplo. Nesse aspecto, todo cristão, todo obreiro precisa ser exemplo. Deve ser como foi Jesus. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Não uma humildade aparente, mas uma humildade de coração. Outra marca do discípulo de Cristo é a obediência. Já dizia um ditado popular, o alfabeto do cristão não é ABCD, mas obedecer. A obediência de Cristo também é uma referência para todo cristão. Vejamos alguns exemplos. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele seguiu a ordem do Pai. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 está escrito: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. A obediência é destacada. Jesus, em João, no capítulo 15, versículo 14, diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Há uma condicional. Precisamos obedecer o que ele manda. A última marca que vamos abordar neste estudo é o perdão. Todavia, há muitas outras marcas que caracterizam os discípulos de Cristo, mas que por falta de tempo nos limitaremos a essas. Jesus não somente mandou perdoar, como praticou o perdão no momento mais difícil da sua trajetória na terra. Lá na cruz, ele pediu que Deus perdoasse todos os que o estavam crucificando.
Lucas 23:34 diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Na oração dominical, ou mais conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus ensinou seus discípulos a perdoar nos seguintes termos. Vejamos o que está escrito em Mateus 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que coisa gloriosa! Quando falamos de perdão, precisamos pedir perdão por nossas dívidas. Temos dívidas impagáveis com Deus. Nossas dívidas são os nossos pecados. Precisamos não só do pão diário para o nosso corpo, mas também do perdão para a nossa alma. A riqueza material sem o perdão espiritual é uma verdadeira miséria. O perdão divino a nós está condicionado ao perdão que concedemos ao próximo. O perdão vertical de Deus só acontece quando o horizontal é uma realidade, quando eu perdoo o meu semelhante, o meu próximo. Ser discípulo de Cristo é muito mais do que ter um nome, um título de cristão. É ser um modelo de vida deixado por Jesus, revelado a nós através das Escrituras Sagradas. Cristo está vivo, Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus. No entanto, de forma representativa, Ele continua vivendo neste mundo através dos seus seguidores, como Paulo disse aos Gálatas. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que todo mundo possa ver Cristo em nós, conforme Paulo também destacou aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Siga @crentedocente no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente. Ative as notificações no canal Crente Docente no YouTube. Que Deus abençoe você e a sua família.